Dou-vos as boas-vindas ao Discurso Direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, com expressão impressa no Novo, mas também é transmitida pela JETV e pode ser vista e lida nos sites, nas redes sociais, tanto do Novo como do JE. Temos connosco o Miguel Costa Matos, secretário-geral da Juventude Socialista e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS. Nesta entrevista vamos fazer um balanço da sessão legislativa, que está agora a terminar, mas também falar sobre a situação política. Miguel Costa Matos, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Esta foi uma sessão legislativa marcada pela instabilidade, por causa dos diversos casos que foram sendo noticiados e que afetaram de alguma forma o governo. O que lhe pergunto é, isso afetou também o grupo parlamentar? Isso afetou também o trabalho parlamentar? Foi condicionado pelo que se passava no governo e no espaço público? Nós tivemos uma sessão legislativa de facto diferente, atípica porque longa. Ela iniciou-se em março do ano passado, está a acabar agora. Atípica porque pela primeira vez em muito tempo tivemos uma guerra aqui às portas da Europa. Isso implicou uma crise, mais uma crise económica a que tivemos que responder, com um grande impacto nos preços da energia, com um grande impacto no preço dos alimentos, e que tudo isso também trouxe concomitantemente o aumento das taxas de juros e o aumento do decreto de habitação. Eu penso que o foco desta sessão legislativa, mais do que nós estarmos focados naquilo que são os diferentes casos, para a vida das pessoas, enfim, houve certamente neste período, em dezembro do ano passado Uhum. e agora março, abril deste ano, enfim, um conjunto de acontecimentos lamentáveis e que naturalmente que no momento podem servir para distrair os portugueses, distrair-nos a todos nós daquilo que são os problemas. Mas no essencial as pessoas chegam ao final do mês e têm as dificuldades que têm em pagar as suas contas. Aquilo que nós temos procurado fazer e procurado responder com muito foco é exatamente podermos aumentar os rendimentos, é podermos responder também ao preço da eletricidade, ao preço da energia, aos preços dos alimentos. Portanto, é tentarmos superar esta crise, a questão também da habitação. E se nós olharmos entre março do ano passado e agora esta altura, podemos ver que, de facto, essa é uma crise, não podemos dizer que está superada, mas que teve respostas muito concretas. Nós temos hoje uma inflação já mais baixa do que antes da guerra começar. Nós, com o IVA zero, conseguimos pôr um travão a sério no preço dos alimentos, o mecanismo ibérico da eletricidade e outros conseguiu também pôr um travão e pôr os preços da eletricidade já a contribuir muito para a redução da inflação. Na habitação é mais difícil. É mais difícil que depois as taxas de juros são o que são. Isso, mesmo muita gente é um grande impacto económico ou financeiro, mas está a ser implementado o subsídio da renda, as renegociações, ou foi um grande pacote no qual tive imenso gosto de estar envolvido para podermos eliminar os obstáculos que a banca estava a criar, as pessoas renegociarem os seus créditos. E, portanto, quer dizer, eu diria que sim, teve um impacto sobre todos nós aqueles meses, mas o foco em conseguir arranjar respostas aos problemas manteve-se. E acho que hoje as pessoas agradecem essas respostas, os problemas não desapareceram, o trabalho vai continuar. Mas olhando para esse período de instabilidade, olhando deste lado, tendo em conta que estamos no início de uma legislatura com maioria absoluta, isso condiciona de alguma forma o trabalho, a sucessão de casa e casinhos, como foi referido, mais do que condiciona, preocupa-o de ver essa instabilidade quando estamos no início de uma legislatura. Ainda, como disse, há trabalho para fazer, há tempo pela frente, da forma como olhamos para o governo, seria diferente sem estes casos. Esta instabilidade, de alguma forma, preocupa-o, tendo em conta a perspectiva da legislatura? As sondagens valem o que valem. Mas se há uma coisa que as sondagens nos dizem muito claramente é que na sequência destas várias crises, os portugueses não perderam confiança no Partido Socialista e no governo. Apesar de tudo, continuam a encarar que o PS é o melhor partido para liderar o nosso país e isso deve-se, enfim, a um historial antigo de conseguirmos cumprir as nossas promessas, de conseguirmos melhorar a vida das pessoas. Não é como dizia o Luís Montenegro que o país está melhor e as pessoas não estão. As pessoas, de facto, também estão melhor,
não podemos dar-nos por satisfeitos, os salários têm que subir mais, mas as pessoas estão a sentir na sua vida esse impacto. E é por isso que quando o Presidente da República, por exemplo, no 10 de junho, falou na árvore, a verdade é que esta árvore tem um tronco e umas raízes bem fortes e bem sólidas, e os portugueses, aparentemente, nos estudos de opinião, parecem demonstrar isso. A segunda coisa que eu diria é que, de facto, nós olhamos para esta sucessão de crises e a pergunta que lhe devolvo é: e o que é que faríamos diferente? Não é? Eu estaria preocupado se tivéssemos um governo de maioria absoluta que não assumisse as suas responsabilidades. Um governo de maioria absoluta que não procurasse esclarecer os problemas quando eles surgem. Uhum. Ficava preocupado se vivêssemos numa espécie de república banana que não recuperava o computador que um adjunto que tinha sido exonerado decidiu levar para casa no dia em que foi demitido. Isso sim seriam questões preocupantes. Ora, uma república que conseguiu, com alguma celeridade, ir respondendo a cada uma destas questões, que teve aqui um processo no Parlamento e podia não ter tido, Uhum. porque o Partido Socialista tem maioria absoluta, mas teve, e teve essa abertura de poder aqui chamar toda a gente e as coisas serem amplamente escrutinadas. Eu acho que essa abertura de poder esclarecer e escrutinar as coisas é muito importante, porque a maioria apenas pode ser de confiança se de facto for assim transparente, se não tiver nada a esconder. Ora, isso não significa que nós agora nos podemos dar por satisfeitos apenas a gerir a crise do presente, a manter a confiança das pessoas, a esclarecer as crises que vão sucedendo. Nós temos de facto conseguir imprimir um rumo reformista ao país. Neste ano houve coisas de facto muito importantes, além da questão da crise. Houve as creches gratuitas, houve a reforma das ordens, a lei da saúde mental, entre outras. E aquilo que nós agora temos que conseguir fazer para o futuro é conseguirmos arranjar novas respostas, é implementar mais habitação, é arranjarmos uma solução mais concreta na área dos salários, porque vejamos, assinámos um acordo com os patrões, mas muitas pessoas ainda sentem que os salários não são competitivos com o resto da União Europeia e, portanto, é passar ao terreno agora de algumas das coisas que temos vindo a concretizar, é responder aos desafios nos serviços públicos, como no SNS e na escola pública. Enfim, é este continuar de impulso reformista que se espera agora para sairmos desta fase em que acho que fizemos aquilo que podíamos ter feito, mas que é importante agora ultrapassar. A Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP ocupou, de facto, grande parte do último ano no Parlamento, quer os acontecimentos que levaram até ao surgimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, quer os acontecimentos que se sucederam durante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Concorda com o Ministro da Cultura quando afirma que os trabalhos da CPI decorreram de uma forma semelhante a um reality show? Fazer uma comissão de inquérito é uma tarefa difícil. Eu fui suplente nesta comissão de inquérito, pouco participei, mas participei bastante na comissão de inquérito ao Novo Banco. E é difícil porque, de facto, o próprio estilo e registro da comissão de inquérito nos leva a tentar fazer o tipo de perguntas e respostas que apela mais à emoção. E às vezes é fácil perdermos o foco. Eu tenho muito respeito pelo trabalho que foi feito e que de facto descobri-se coisas importantes que estavam, enfim, não é que estivessem escondidas, mas não eram no conhecimento público. E eu recordo-me de, também na Comissão de Inquérito do Novo Banco, fazermos isso e disso ser importante. Acho que porventura, e na minha experiência da Comissão de Inquérito do Novo Banco, aquilo que depreendi foi, quando se trata de casos individuais, particulares, quando se trata da árvore, dá-se muita atenção mediática. Quando se trata da floresta, as pessoas porque é que as coisas correram mal, como é que foi possível que aqueles documentos estivessem só num computador, enfim, como é que foi possível que ninguém tivesse reparado que de facto aquela indemnização ia além, como é que foi possível que houve advogados que disseram que aquele era o caminho certo. Esse tipo de perguntas mais sistémicas, como nós podemos evitar que isto volte a acontecer, essas perguntas têm pouca atenção mediática. E é natural, os políticos vão onde muitas vezes está a atenção mediática e, portanto, eu acho que é natural no nosso ecossistema político. Acho que é preciso respeitarmos muito aquilo que foi a função de escrutínio, mas não devemos deixar de ser críticos, de pensarmos como é que podemos melhorar a comissão de inquérito para que elas possam ser mais úteis para o futuro. Porque elas não são aquilo que vimos em algumas audições de perguntar então e quem é que telefonou para quem, e quando, e em que ordem, e esconderam-se na casa de banho ou no corredor, e há gravações ou não há. Esse tipo de pequeno pormenor acho que interessará muito menos aos portugueses do que o que é que correu bem, o que é que correu mal na gestão da TAP. E isso, infelizmente, foi uma coisa que foi pouco evidenciado nesta comissão de inquérito. Mas o Ministro da Cultura não devia então ter comparado os deputados a procuradores de cinema?
Eu penso que o Ministro da Cultura deu a sua opinião. Ahm, Naturalmente, a função de uma comissão de inquérito é de procurarmos realmente escrutinar a verdade, tal como um procurador. E, de facto, quando aquele meio favorece um contexto mais mediático, de puxar pela sensação, pela emoção, de facto, às vezes parece uma série de cinema. Agora, eu acho que pode parecer um procurador de série de cinema, mas temos que ser muito claros que é o que parece, não é. Isto são, de facto, deputados que deram muitas horas a escrutinar este trabalho e que merecem ser respeitados naquilo que foi a função que fizeram de facto, analisar, estudar, fazer perguntas. E não é fácil fazer as perguntas certas. Às vezes é muito mais difícil do que ter as respostas certas. E por isso, aquilo que em primeiro lugar, acho que cabe dizer é reconhecer o trabalho dos deputados da Comissão de Inquérito e, em conjunto, pensar como é que podemos assegurar que estas comissões de inquérito melhor servem não à atenção mediática, mas ao bem do país. A oposição criticou duramente o relatório preliminar da CPI, dizendo que foi um frete que o PS fez ao governo. Concorda com estas críticas? Não tem nenhum fundo de. Eu não estou minimamente preocupado com essas críticas, porque acho que aquilo que vimos ao longo da comissão de inquérito nos revela bem uma coisa: é que qualquer que fosse as conclusões que estavam naquele relatório, iam sempre dizer que era um frete ao Partido Socialista. Quer dizer, nós inicialmente não era claro que iria ser o Partido Socialista a escrever o relatório. Aliás, vimos que havia outros partidos a quererem escrever o relatório. Ninguém quis. O PS teve que assumir esta responsabilidade. E era evidente desde o início que, quando chegasse à altura do relatório, iam dizer que o relatório era enviesado para o lado do governo. E mesmo que o relatório dissesse que aconteceu aquilo que aconteceu no Ministério das Infraestruturas e, enfim, aquilo que é uma leitura dos factos, iam sempre dizer que faltava alguma coisa. Alguns deputados agora querem que o relatório fale em competência, que faça o próprio relatório um juízo político sobre o que aconteceu no Ministério das Infraestruturas. Isto é claramente estarmos a desejar que um relatório da Comissão de Inquérito, que devia ser algo factual, devia ser algo que se preocupasse com evitar situações destas acontecerem no futuro, que seja uma arma de arremesso político. Enfim, é pena porque, em última instância, a nós caber-nos-ia a responsabilidade, temos um bocadinho uma reserva de consciência e pensarmos para que é que isto serve? E não serve para fazermos esse tipo de pontos políticos que a oposição quer fazer. Uhum. E falando do episódio no Ministério das Infraestruturas, surpreendeu que o primeiro-ministro não tivesse aceitado o pedido de demissão de João Galamba? Não me surpreendeu, na medida em que o, o adjunto do Frederico Pinheiro eh, terá alegadamente sonegado informação. Quando admitiu essa informação, demorou a entregá-la em cima do prazo. O ministro decidiu demiti-lo. Isso não deveria ser em si algo fora algo do outro mundo. Ele reagiu da maneira que alegadamente reagiu e, portanto, quer dizer, perante isso, mandaram buscar o computador. Eu não vejo o que é que o ministro podia ter feito diferente. Não demitiu o Frederico Pinheiro, não ia buscar o computador. Eu, eu penso que nenhum. E depois, quando dizem que há uma responsabilidade política de ele ter nomeado Frederico Pinheiro serviu os governos do Partido Socialista durante muito tempo. Penso que bem, se não teria sido nomeado como foi e não teria as funções de responsabilidade que teve. Agora, nenhum de nós está isento de cometer um disparate, de ter um dia de facto em que não está plenamente a agir bem. Penso que foi o caso portanto, cometeu erros, teve que assumir as responsabilidades desses erros, que foi deixar de ser adjunto enfim, o que é que podia ter sido feito de maneira diferente? Acho que o ministro agiu adequadamente e perante alguém que age adequadamente não vejo motivos para ser demitido. Mas tendo em conta todos os episódios que foram relatados, alegadamente de agressões de parte a parte, Mas culpa toda essa estrela, mas é a responsabilidade é do ministro, política. a responsabilidade do ministro por incidentes entre os membros da sua equipa. Quer dizer, uma pessoa quando nomeia alguém para uma equipa, quando um patrão contrata um trabalhador, ele não pensa que o trabalhador vai andar à bulha com os seus colegas de trabalho, nem consegue antecipar que perante um determinado facto isso vai acontecer, não é? Mas acontecendo tem que assumir responsabilidades, e assumiu. O Frederico Pinheiro fez honorado, o computador foi recuperado e fim da história. Os documentos foram entregues à Comissão de Inquérito. Eu penso que é um bocadinho estarmos a querer sangue. Estarmos a dizer que o ministro tinha que ser capaz de antever que o Frederico Pinheiro ia andar
enfim, em altercações físicas com as pessoas com quem andou, alegadamente. Não vejo que isso seja uma matéria de responsabilidades políticas. Acho que as questões de poder esclarecer como é que o processo se desencadeou de facto têm relevância política. Penso que foi razoavelmente esclarecido. Obviamente que é evidente que há partidos que acham que não e que acham que as coisas não deviam ter acontecido dessa maneira. Acho que é uma reflexão que vale a pena fazer friamente, se é possível melhorar procedimentos no sentido de assegurar que, de facto, a informação que é sensível tem um melhor tratamento do que aquela mais rápida que houve naqueles momentos. Mas não vejo como é que a questão em si das alterações físicas relevem para a responsabilidade política do João Galamba. Acho muito mais interessante pensarmos sobre o trabalho que ele deve fazer como Ministro das Infraestruturas do que Mas tudo isso aconteceu e por causa disso não acha que está fragilizado? Tendo isso. até apresentado a demissão, não é? Não, isso dependerá dele próprio, naturalmente, da condução dos trabalhos que ele fizer, e dependerá de todos nós. Eu acho que nós, como sociedade, temos que pensar que tipo de democracia queremos. Se queremos uma democracia que, à primeira dificuldade, um ministro, apesar de ter feito tudo bem, porque um adjunto dele andou alegadamente em alterações físicas no gabinete, merece ser demitido, então quer dizer, ele pode estar a fazer um excelente trabalho, mas é logo mandado embora. Se nós próprios aceitamos que um ministro saia fragilizado num cenário destes, então nós estamos a contribuir não só para o enfraquecimento de João Galamba, mas para o enfraquecimento da nossa própria democracia. Porque qualquer pessoa que queira ser reportada a seguir para ministro, que possa ter as maiores qualidades, pensa, mas eu agora vou nomear uma pessoa e acontece uma coisa qualquer e eu posso estar a fazer um bom trabalho e mandam-me embora. E portanto, nós temos que ser capazes, como sociedade, resistir a esta tentação da pequena intriga, da pequena conversa e, de facto, acho que dar uma oportunidade ao João Galamba, está em funções apenas há 6 meses, para poder demonstrar a qualidade do trabalho que ele fez. Como Secretário da Energia, foi capaz de expandir muito a produção de energia renovável no nosso país. Acho que o setor o reconhece por isso. E acho que temos agora dar uma oportunidade dele demonstrar que não está fragilizado. E isso depende também de nós acreditarmos em darmos-lhe uma segunda oportunidade a seguir toda esta situação. Antes de irmos para o intervalo, vou falar de um outro tema que marcou bastante a sessão legislativa, que foi o pacote mais habitação. Uh, a oposição tem tido muito pouca fé nas medidas e o Presidente da República até comparou no início o pacote de medidas a uma lei cartaz. Aquele programa é exatamente aquilo que devia ser? É um programa que nos diz que a única resposta que nós conhecemos em toda a Europa para o problema de subida dos preços da habitação é a habitação pública. Mas que reconhece que a habitação pública, tendo um grande programa previsto no PRR na sua construção, vai demorar tempo e não responde à emergência imediata da crise da habitação. E por isso alarga a construção para além do público, para os entes privados, desde que tenham rendas acessíveis, para cooperativas, mete o Estado ele próprio a arrendar para depois subarrendar a rendas acessíveis, tem um conjunto de incentivos para os próprios privados na habitação privada, que é cerca de 97% da habitação em Portugal, é um índice muito mais elevado que outros países da União Europeia, possam os próprios ter arrendamento acessível. Esses programas no passado já foram criados em 2018, não funcionaram até agora. Esse reforço desse incentivo, essa clarificação do programa, pode ser que de facto dê o estímulo suficiente para eles agora funcionarem. E portanto eu diria que, sabendo nós que o caminho estrutural é o da habitação pública, o que este programa faz é abre as comportas e diz vamos dar tudo o que for preciso para este problema ser resolvido. Tem um desafio grande, que é, do meu ponto de vista, responder aos desafios da habitação jovem. Nós somos o país da União Europeia onde mais tarde sai da casa dos pais. Temos estado praticamente nos últimos anos sempre no pódio deste índice e as dificuldades são grandes porque se nós olharmos apenas para a zona de Lisboa, 10% das casas são para arrendar, 90% são para comprar. Se olharmos para o país inteiro, em termos das transações a nível anual, 70% são transações de compra, 30% são de arrendamento. E por isso, apesar de nós apoiarmos o arrendamento e isso poder ser uma opção até mais fácil para muitos que não têm, enfim, o capital para dar de entrada ao empréstimo do banco, e hoje em dia o empréstimo do banco, a subida das taxas de juros, é algo complexo para muitas famílias e para muitos jovens também o seria. A verdade é que o arrendamento também ainda não é uma solução com muita oferta para as pessoas.
E, Daí que acho que é importante as garantias que procuramos dar também aos senhorios. Não é apenas uma medida de incentivo ao arrendamento ou de incentivo às pessoas, também damos incentivo aos senhorios, como por exemplo a garantir que se passar 3 meses não houver o pagamento da renda, que o Estado vai cobrar e ou apoia a pessoa ou então faz o próprio Estado do despejo. E se conseguimos pôr isto a funcionar, podemos dar confiança também aos senhorios, alargar um bocado o arrendamento. Agora, do meu ponto de vista, será necessário assegurar que no alojamento estudantil, na compra da primeira habitação por parte dos jovens, existem novos apoios e podemos ir um bocadinho mais além daquilo que o programa Mais Habitação está a preconizar. vamos fazer um pequeno intervalo. Obrigado e até já. Estamos de volta com a entrevista a Miguel Costa Matos. Miguel, para terminarmos a conversa da primeira parte, hum, uma das marcas também desta sessão legislativa foi algum confronto entre o Presidente da Assembleia da República e o Chega. E o que perguntava é se isto faz sentido, se esta é a receita para lidar com os extremos, ou se, por outro lado, não acaba por ser também um incentivo à polaridade que nós vemos no espaço público, muito futebolística na forma como quem faz opinião, por exemplo, ou quem participa no espaço público no geral, lida com a política. Eu acho que aquilo que não se vê, a quantidade de vezes que o Chega faz coisas e diz coisas que provavelmente encaixariam também ao próximo de um discurso de ódio, um discurso ofensivo, que segundo os termos do regimento poderia ser, enfim, alvo de algum tipo de comentário, de algum tipo de chamada de atenção, e que a mesa opta por usar a parcimónia de respeitar a liberdade de expressão e o orador. Atenção, eu acho que quando se passa certos limites é importante nós denunciarmos, porque se nós não denunciarmos, estamos a aceitar que aquele discurso é normal, aquele discurso é aceitável e muitas vezes estamos a falar de discurso que viola os direitos humanos, estamos a falar de generalizações que atribuem a uma etnia, enfim, a responsabilidade pelos crimes num único indivíduo, por exemplo, usando um dos casos mais conhecidos dessa chamada de atenção. Ou vemos aquilo que aconteceu aqui na sessão solene com o Presidente Lula, que, por exemplo, o PSD, a Iniciativa Liberal, não concordaram com a realização dessa sessão solene no dia em que foi, mas estiveram lá de maneira respeituosa, não estiveram lá a empunhar cartazes. E aquilo que nós vemos e sabemos da história, por exemplo, da história da República Romana, é que sempre nós perdemos algumas destas normas de comportamento político, de urbanidade, nós podemos discordar, até podemos discordar nos termos mais violentos, mas não devemos, de facto, permitir que o plenário da Assembleia da República se torne uma espécie de tasca ou uma espécie de sítio onde as ideias não tenham a primazia. E, portanto, eu acho que quando se falar de ideias, muito bem, quando de facto se estiver a exceder, isso é uma coisa mais problemática. E problemático também é quando nós vemos algumas pessoas dentro do partido de centro-direita, um partido de governo, um partido que, enfim, a classe média, o país, confia para ter responsabilidades, que depois não denuncia estas coisas e isso choca-me. Eu, nesta sessão legislativa, tive a oportunidade de dirigir uma carta aberta a todos os democratas da Juventude Social Democrata, exatamente a apelar que eles pudessem demarcar algumas pessoas naquele partido e, enfim, algumas vezes parece-me o líder do próprio partido, o líder da própria Juventude Social Democrata, que às vezes estão absolutamente impávidos e nós vimos a bancada toda do PSD a aplaudir aquilo que era e a concordar com a chamada de atenção do Augusto Santos Silva, exceto algumas destas pessoas. E, portanto, nós de facto temos que saber apelar a que um partido que no futuro pode ter responsabilidades governativas tem que demonstrar cuidar da nossa democracia um bocadinho mais do que está a fazer neste momento. Porque a vontade de, ou a ideia de que poderá precisar do Chega depois no futuro para fazer algum tipo de ligação ou pacto parlamentar, de suporte parlamentar, acho que não vale tudo. E não merece a pena nós considerarmos estas ofensas, esta degradação do ambiente democrático. Mesmo assim, o nosso Parlamento tem uma tradição de uso de algum desrespeito, principalmente no pós-25 de Abril, que marcou uma época
isto não é limitar muitas coisas agora, onde é que se traça aquela linha entre o que é aceitável e o que não é aceitável no comportamento dos deputados, que no fundo acabam por representar quem os elegeu. Eu penso que eu percebo que essa linha possa ser uma linha que é sempre subjetiva, não é? Agora, acho que há uma diferença entre os apartes, muitas vezes violentos, algumas vezes até ordinários, e empunhar um cartaz, eh, dizer, dar bocas que possam ser racistas ou mesmo proferir discursos que possam ser considerados discursos de ódio, e por algum motivo isso está no nosso regimento, Uhum. que esse tipo de discursos não podem ser proferidos e por isso mesmo merecem uma chamada de atenção. Até agora, nenhum deputado foi retirado a palavra por usar esse tipo de discursos. Portanto, a palavra pode ser dita, mas acho que, e bem, está nas funções do Presidente da Assembleia da República e da Mesa poder chamar a atenção que esse uso da palavra está em flagrante contradição com o regimento. Enfim, podemos sempre criticar a falta de nível da democracia, mas há sempre um momento em que temos que dizer chega. Ironicamente, esta é a palavra, mas de facto já chega de algumas das atitudes do Chega. Envergonha-nos, deve-nos envergonhar o estado a que chegou algumas das atitudes aqui no seio da Assembleia da República, e nós queremos contribuir para a nossa democracia, discutir propostas, ideias, merecer a confiança das pessoas, então nós temos que tentar empurrá-la no sentido certo e não estarmos indiferentes à sua degradação e ao triste espetáculo que algumas vezes vemos. Falemos, olhemos agora para o governo. Acredita, depois daquilo tudo de que falámos e do que defende que é necessário fazer, que há condições para cumprir a legislatura até ao fim, sem mais obstáculos? Os obstáculos surgem sempre em qualquer governo, crises, necessidade de eh, mudar pessoas, mudar políticas porque as circunstâncias mudaram, porque as que tivemos não estão a funcionar. Eh, eu acho que esses obstáculos são naturais. A questão que nós temos que perguntar é, por muito impopular que seja um governo, por muito que possa suceder alguma situação, enfim, desde que ela seja resolvida, desde que ela possa ser esclarecida, não é? Como esta foi, eh, o que é que pode ferir a legitimidade democrática que os portugueses deram ao governo? Eu penso que essa legitimidade permanece. O governo o Partido Socialista foi dado uma maioria absoluta por parte dos portugueses há um ano e meio atrás. É um sinal muito claro. Há muitos anos que não tínhamos já uma maioria absoluta. Naturalmente, nós temos que fazer por merecê-lo. Temos que dar um impulso claro do ponto de vista reformista. Ah, mas eu choca-me um bocadinho esta normalização do discurso da dissolução. Porque parece-me que seria preciso alguma coisa realmente grave para que esse sinal que os portugueses deram e que deram com um prazo de validade, que foi até outubro de 2026, pudesse ser posto em causa. Portanto, temos que respeitar esse ciclo da democracia e não vejo que possa haver assim nada que possa perturbar isso, mas naturalmente que se houver alguma situação que ponha em causa a normalidade das instituições, então nessa altura teremos que refletir. Uma das situações que poderia pôr em causa a normalidade seria a saída do primeiro-ministro, que ele já negou, mas que é recorrentemente abordada. Acredita que é um mandato para cumprir até ao fim? Sim, só o Primeiro-Ministro que pode responder isso, não é? E ele já o fez várias vezes. É claro que o Primeiro-Ministro podia ter as funções que ele quisesse. Qualquer um de nós que vá para os fóruns europeus, eu tenho a felicidade de poder ir a várias conferências internacionais, é claro o prestígio, o reconhecimento que as pessoas têm pelo António Costa, e não é só na nossa família política. Ainda recentemente, a eurodeputada Lídia Pereira, na Comissão de Economia do Parlamento Europeu, lançava um conjunto de críticas ao governo e à economia portuguesa, e o presidente do Eurogrupo, que não é da nossa família política, aliás, é da família política dela,
desmentiu-a categoricamente e disse: não, Portugal é um dos casos de estudo que nós devemos olhar e um grande reconhecimento do governo português. Agora, parece-me que há uma coisa muito clara, que o António Costa tem uma missão para cumprir, essa missão é até outubro de 2026, e ele não vai desistir dessa missão, até porque é uma pessoa, eu tive a felicidade de trabalhar com ele, tem uma visão muito clara para o país, que é uma visão de esquerda, mas pragmática para o crescimento, e essa é uma visão que não podemos perder esta oportunidade única que temos de poder fazer as reformas que o país precisa para crescer mais, para dar melhores condições de vida às pessoas, e eu penso que é isso que ele tem concentrado em fazer e nós também. Isso não invalida que, estranhamente, no caso do PS, desde que é governo, recorrentemente se fala na sucessão do secretário-geral, mesmo com maioria absoluta. E tivemos agora o regresso do Pedro Nuno Santos ao Parlamento, que gerou muito entusiasmo na bancada. Ele é um dos sempre apontados como potencial ou provável sucessor. O que lhe perguntava é se isto é normal, por um lado. Por outro lado, se acompanhou este entusiasmo do regresso do filho pródigo. Eu acho que o melhor elogio que nós de facto podemos ter como Partido Socialista é as pessoas interessarem-se tanto por isso, porque revela que as pessoas reputam, consideram que o próximo líder do Partido Socialista pode desempenhar um papel importante para o nosso país, e acho que sim, e revela que de facto consideram que há bons quadros, há vários bons quadros no Partido Socialista. Pedro Nuno Santos é sem dúvida, foi um ministro excelente que conseguiu desbloquear um conjunto de temas que estavam bastante encerralhados, nomeadamente na ferrovia, conseguiu, enfim, corporizou muito da negociação da geringonça, que toda a gente achava que ia durar pouco tempo, ou muita gente achava que ia durar pouco tempo, e que ele conseguiu fazer durar 4 anos e depois, já num outro formato, aqueles 2 anos seguintes. E, portanto, naturalmente que para mim é um entusiasmo poder privar mais proximamente com alguém que é um antigo líder da Juventude Socialista, mas é um grande quadro do presente e do futuro do PS. E acho que é muito positivo que as pessoas se entretenham a falar disso. Agora, tenho uma certeza, e aliás isso vê-se naquilo que é o discurso do próprio Pedro Nuno Santos, e não só de todos os outros dirigentes do Partido Socialista. Há uma grande unidade em torno de António Costa, em torno do nosso projeto de governação. Porque o Partido Socialista só terá futuro, enfim, pode ter vários líderes, os militantes na altura decidirão, mas o futuro do Partido Socialista depende de uma coisa: melhorar a vida das pessoas. Depende de nós conseguirmos que o acordo que assinamos com os patrões, com os sindicatos para aumentar os salários, realmente resulte em melhores salários para as pessoas, que nós conseguimos resolver o problema da habitação, que os serviços públicos, apesar de terem muito mais dinheiro do que tinham em 2015, possam finalmente, enfim, passar a funcionar adequadamente para as pessoas. Estes são este tipo de problemas que nós temos que resolver e vão fazer com que as pessoas ou confiem em nós para continuarmos o trabalho que temos feito, ou então que optem por uma alternativa. E, portanto, o PS tem que perpetuamente renovar-se com um espírito crítico e com ideias, e é isso que, enfim, tentamos fazer no nosso trabalho no grupo parlamentar, na Juventude Socialista e não só. Há pouco falava de o programa Mais Habitação ter ali uma lacuna no que diz respeito à resposta à habitação para os jovens. Enquanto líder da JS, sente que não tem tido força suficiente para fazer avançar medidas para responder aos problemas dos jovens, como a habitação, mas também outros problemas, como os baixos salários, por exemplo. Não, nós conseguimos que o Porta 65, que quando nós entramos para o governo apoiava muito poucos jovens e tinha uma taxa de aprovação das candidaturas de 30%, hoje em dia já apoiar 100% dos jovens que se candidatam. Que tinha várias fases de candidatura e que os jovens tinham que esperar para ver se encaixavam naquela fase de candidatura, hoje em dia funciona em contínuo ao longo do ano inteiro. Isto foi uma proposta que eu, quando era secretário nacional da Habitação da Maria Begonha, a minha antecessora na JS, desenvolvi com ela, e hoje em dia temos o orgulho de ver a ser uma realidade. Não conseguimos todas as vitórias, é evidente, no apoio à compra da primeira habitação, não conseguimos, achámos que isso é importante porque representa de facto uma grande fatia da oferta do mercado, mas noutras áreas, como no apoio ao arrendamento, conseguimos que o programa do apoio ao arrendamento acessível inclua o alojamento estudantil. Nós conseguimos que, onde não existem residências, que o complemento de alojamento que vai para os estudantes bolseiros, antigamente era de 130 euros em 2019, antes de eu entrar para a líder da JS, hoje em dia seja 260 euros, duplicou. Conseguimos alargar este complemento, já não abrange só os bolseiros, abrange mais estudantes do ensino superior.
conseguimos também a medida do arrendar para subarrendar aplicado ao alojamento estudantil, porque isto estava aplicado apenas ao arrendamento de longa duração, ou, enfim, ao arrendamento ou para fins sociais ou para a classe média que os municípios quisessem fazer, e agora vai ser de facto um programa com muito mais músculo e que possa ser dirigido aos jovens. E portanto nós temos muitas vitórias na área de habitação, como temos noutras áreas, conseguimos o congelamento das propinas, a lei de bases do clima, o direito ao esquecimento, a limitação das comissões bancárias no MBA, e podia enumerar outros exemplos. Na agenda do trabalho tivemos boas conquistas também. Enfim, eu acho que o desafio da habitação é um desafio grande e que temos que ter consciência de uma coisa. Nenhuma única medida é uma bala de prata. E, portanto, nós estamos muito satisfeitos com a relação que temos de trabalho, com aquilo que é o reconhecimento da força que temos com 10 deputados da Juventude Socialista, com as ideias que trazemos. Naturalmente que ainda há caminho por fazer, mas felizmente ainda há mais bons anos de legislatura pela frente e, portanto, vamos continuar a trabalhar com uma ministra que é muito jovem e que ouve com toda a regularidade e com toda a disponibilidade a Juventude Socialista. Que outras propostas tem a JS para estancar o fenómeno da migração de jovens talentos lá para fora? Nós achamos que é muito importante, de facto, a questão dos salários. Portanto, nós temos que assegurar que o IRS jovem tenha uma aplicação mais concreta, mais material na vida da maioria dos jovens, porque para jovens qualificados os impostos acabam por assumir um peso relativamente grande. Temos que conseguir aumentar de facto os salários, porque não há outra solução senão aumentar também os salários brutos. Aqui nós fomos os autores da proposta do incentivo à valorização do salário, que participa metade do custo do aumento do salário, e já está implementado, foi implementado no orçamento deste ano, está a ser aplicado apenas às empresas com contratação coletiva, e aquilo que nós queremos analisar é de facto se nos setores onde não existe contratação coletiva, não é uma questão de estar antiquado, de não haver vontade negocial, é de facto porque em muitos setores não existe suficientes bases de negociação, podemos fazer chegar também a estes jovens ao aumento de salário que eles merecem e conseguimos dar esse incentivo ao aumento do salário. A questão da habitação é uma questão importante. A questão das creches e do pré-escolar, há uma falta de oferta no setor, a que é preciso respondermos, porque ao tornar gratuitas, toda a gente passou a querer aderir às creches gratuitas e, portanto, não é suficiente. E, portanto, nós temos experiência no nosso país no passado, temos rapidamente escalado a oferta do ensino secundário, nomeadamente com o recurso a contratos de associação. Nós temos que pensar que modelos vamos poder adotar para expandir esta oferta. Achamos que no ensino superior é preciso continuar a investir e, infelizmente, ainda há muitas barreiras, seja as propinas dos mestrados, que são absolutamente estratosféricas, seja a necessidade de realmente darmos um novo impulso no alojamento estudantil. Portanto, há aqui vários desafios. Ainda recentemente tivemos a oportunidade em Chaves ter este debate com o Ministro da Economia e com vários outros peritos. O desafio será sempre de pôr o nosso país a crescer. E, portanto, o crescimento do nosso país dependerá das qualificações dos jovens, dependerá de nós nos conseguirmos posicionar também nas transições digitais e nas transições climáticas. E, portanto, nós encaramos como uma grande prioridade sabemos responder às alterações climáticas. Achamos que os transportes devem poder ser gratuitos para os jovens até aos 23 anos. Essa é uma grande reivindicação que temos vindo a adotar. E achamos que na área da transição digital é preciso darmos uma nova geração de políticas de empreendedorismo, porque o nosso país conseguiu ultrapassar a Espanha no número de unicórnios, fê-lo sempre com apoio público, e é preciso dar continuidade ao trabalho que o João Vasconcelos sobre inaugurar, e conseguir captar as grandes multinacionais, mas também as pequenas startups a fixarem-se cá em Portugal e a desenvolverem cá os seus produtos. A Juventude Socialista defende também a legalização da cannabis e da prostituição, temas considerados fraturantes. Quando é que espera ver esses temas novamente debatidos aqui na Assembleia da República? Esperemos que para breve, porque os principais prejudicados, nós não discutimos estes temas, no caso da cannabis, são as várias pessoas que consomem, porque estão a consumir produtos cuja qualidade nós desconhecemos. Nós sabemos que há um aumento grande na concentração da substância psicoativa na cannabis e que isto é potenciador de surtos psicóticos e de outros problemas de saúde associados. Sabemos que no caso da prostituição também o facto destas mulheres, muitas vezes mulheres, mas também homens,
Se quiserem denunciar algum proxeneta, que é crime, o latrocínio é crime, se quiserem denunciar algum cliente violento, vêem-se na condição de perderem o seu ganha-pão e de verem as suas vidas transtornadas. Então, a melhor maneira de nós darmos dignidade a quem pratica esta atividade, nós podemos também assegurar que quem consome cannabis faz de maneira segura, é nós podemos dar regras claras no mercado. Isto é a lição que nós aprendemos, seja com a descriminalização de todas as drogas, seja também com a legalização da IVG. No caso da IVG, é proibido, mas pode-se fazer, na famosa frase do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. E aqui é permitido, mas não se pode fazer. E, de facto, nós temos que conseguir superar estes preconceitos que nós temos. A nossa expectativa é que na próxima sessão legislativa possa haver avanços nesse sentido. Achamos que com a legalização da cannabis na Alemanha, que existe um sinal claro de que na União Europeia já não faz sentido estarmos agarrados a queremos proibir um produto aí disponível a todos e que sim faz sentido é assegurar que ele pode ser consumido com segurança. Para terminarmos, está disponível para funções governativas? Isso é uma pergunta que, bom, depende daquilo que for naturalmente as funções governativas, das condições. Eu balizo a minha intervenção política por dois critérios, sempre. Um deles é a capacidade de ter impacto, poder fazer a diferença na vida das pessoas, e outra delas é manter a integridade poder manter os meus princípios éticos. Depende naturalmente de haver ou não um convite, mas da minha parte eu fui eleito deputado, tenho tido a felicidade de poder liderar um conjunto de dossiês legislativos, tenho uma equipa de outros 10 deputados jovens e, portanto, o foco, do meu ponto de vista, não é nos cargos, é na capacidade de deixar trabalho e, portanto, essa oportunidade ficará para quando ela vier, sem qualquer tipo de pressa ou preocupação. Mesmo para fecharmos, Manuel, ainda falta mais de um ano para o próximo congresso do JS. Nesta altura, considera uma recandidatura a um terceiro mandato? Eu não posso ser recandidato, já vou fazer a limitação de Exato. mandatos, de idade, portanto nós deixamos poder ser candidatos aos 30 anos. Espero poder concluir estes 4 anos com cada vez mais demonstrar aquilo que foi o nosso propósito. O nosso mote era tempo de agir. Nós quisemos demonstrar que as juventudes partidárias não são meras correias de transmissão das mensagens partidárias dos partidos, nem que são apenas escolas para preparar as pessoas para serem futuros políticos. Que de facto as pessoas, quando têm uma militância partidária, uma juventude partidária, que as suas ideias são bem-vindas e que depois podem ter uma consequência mais no curto prazo. E felizmente aquilo que tem sido a minha felicidade é ter um governo, um primeiro-ministro que ouve as nossas ideias e desde a transição automática das bolsas que permite eliminar a incerteza no acesso ao ensino superior, o direito ao esquecimento, temos várias ideias de jovens militantes que se têm materializado e, portanto, acho que não há função mais nobre do que empoderarmos jovens interessados em mudar o mundo a poderem seguir essa paixão, essa irreverência, esse inconformismo. Nós estamos a governar há 8 anos e a melhor maneira de nós podermos continuar a fazer um bom trabalho é mantermos este espírito crítico, esta irreverência, este sentido que é preciso fazer mais alguma coisa, e é isso que vejo nos militantes da JS todos os dias e dá-me um enorme gosto, é mesmo a honra da minha vida poder potenciar estes militantes a poderem ser parte desta transformação da sociedade. E assim podemos talvez mostrar que as Jotas não são aquelas coisas que tanto criticam, dos tachos e de serem apenas pessoas para abanar bandeiras, mas que realmente têm um bom contributo para poder dar à nossa sociedade. Augusto Matos, muito obrigado. Agradeço também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo. Está acessível, continuará disponível em unovo.pt, mas também em jornaleconómico.pt, em vídeo e depois em escrito, e nos nossos sites, onde poderá também acompanhar as últimas notícias da atualidade. Até uma próxima oportunidade.